hoje eu quero ainda falar um pouco de uma das solas da Reforma Protestante. Eu quero dizer para você, não foi um ato de insanidade de Martinho Lutero ele ter afixado as suas teses, as suas ideias, as frases, os pensamentos na igreja do Castelo de Wittenberg. Foi ele um homem dedicado a Deus, um homem inconformado com o momento em que estavam vivendo. E, consequentemente, dado a esta situação, ele acabou se expondo, correndo risco da própria vida, mas, claro, proclamando os princípios da verdade. Imagine o seguinte, que a igreja tinha tomado um rumo distanciando-se dos princípios bíblicos. Eu vou dar alguns dados para você entender. Em 310, no ano 310, portanto, no ano de nosso tempo, onde nós estamos, 310, quantos anos atrás, iniciou-se a reza pelos mortos. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há como interferirmos em relação aos que já partiram, aos que já morreram. Quem em vida acertou a sua vida com Deus, acertou. Quem não acertou, vai ter que acertar no futuro, mas de forma diferente. Não vai ter possibilidade de mudar o seu status na eternidade se não aceitou a Jesus, se não serviu a Jesus. Então, rezar pelos mortos, isso vem de uma ideia de Macabeus, que foi um líder militar que fez diferença para o povo hebreu, de que ele, inclusive, mandou rezar ou fazer orações pelos mortos da guerra. Ora, não tem amparo bíblico para que oremos em favor dos mortos. Outra coisa também de que a gente verifica, eu vou citar apenas algumas que eu acho mais conveniente neste momento. No ano 503, o que eles começaram? A ensinar a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? Imagine que a classificação sobre a questão dos pecados, dentro da visão de alguns teólogos, existe o pecado venial, existe o pecado, aquele pecado lá atrás cometido por Adão e por Eva, que passou-se a todas as gerações. Existe pecado mortal. Então, aqueles que cometem pecados mais leves, ao morrerem, segundo a doutrina criando o purgatório, ao morrerem, eles iriam para um lugar intermediário. E aí então, os parentes, os vivos que ficaram, teriam que rezar missas, fazer sacrifícios, penitências em favor dos que estão no purgatório. Ora, amados, a Bíblia Sagrada, ela só tem dois lugares, céu e inferno. Não existe lugar
chamado purgatório. Então isso foi criado, essa doutrina do purgatório foi criado 503 depois de Cristo. Outra coisa também, imagine o seguinte, no Decálogo, os 10 mandamentos, existe uma proibição de culto às imagens de escultura. Isso está lá na palavra de Deus. Salmo 115 igualmente fala: dirão as nações, onde está o Deus deste povo? Muitos poderão até se perguntar por que nós aqui na igreja não temos um santo padroeiro. Qual é o padroeiro de nossa paróquia? Nossa paróquia em Bairro Suíço, a nossa igreja em Bairro Suíço, nós não temos um padroeiro. Nós só temos um Senhor a quem servimos, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, não cultuamos as imagens, não é porque, não cultuamos porque nós queremos ser diferentes. Nós não cultuamos as imagens porque ela foge do padrão bíblico, foge do padrão da palavra de Deus. Já no ano 933 depois de Cristo, é instituído o quê? A canonização dos santos. Eu quero dizer aqui para vocês que eu reconheço, sem sombra de dúvida, as qualidades, eu reconheço a missão que determinados líderes cristãos, sejam cristãos católicos, apostólicos, evangélicos, luteranos, batistas, etc., são homens e mulheres de Deus, cujas vidas são verdadeiro exemplo, cujas vidas têm o seu mérito, cujas vidas, com certeza absoluta, vou dizer aqui uma expressão nossa brasileira, eu tiro o chapéu. Mas preste atenção de que, biblicamente, não há nenhum respaldo bíblico para que a gente possa canonizar determinadas pessoas e elas se tornarem nossas intercessoras, mediadoras entre nós e Deus. Há uma pessoa de que eu tenho respeito, é uma mulher que criou um grupo de mulheres, portanto, de que servem hoje no aspecto social, Madre Teresa de Calcutá. Tiro o chapéu para esta mulher. O trabalho que ela desempenhou, as ações positivas dela na sua vida, em atendimento aos pobres, aos necessitados, este ministério maravilhoso, sem dúvida nenhuma é louvável. Mas há uma distância enorme entre o reconhecimento pelo trabalho extraordinário desta mulher, desta freira, e daqui um pouco eu constituí-la uma pessoa canonizada, onde eu possa me dirigir a Deus. Deus, eu estou te pedindo a tua bênção e a tua graça em nome de Madre Teresa de Calcutá. Isso não existe biblicamente. Nem sequer eu posso utilizar em nome de São Pedro Apóstolo, em nome de São Paulo. Não há, biblicamente, palavras textuais de Jesus no Evangelho de João. E tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, lhe diz que há um só mediador entre o Deus dos céus e cá nós na terra. O nome dele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Jesus, textualmente, no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, no verso 6, quando muitos ficam se perguntando qual é o caminho, se é a religião A, se é a religião B, se é a igreja A, se é a igreja B, é necessário que nós tenhamos em mente as palavras textuais de Jesus. Jesus então diz que Ele é o caminho, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai,
senão por ele. Eu sou o caminho. Queremos verdade? Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Portanto, meu amado, minha amada, você que está me acompanhando neste momento, uma das coisas que pegou muito na vida de Martim Lutero e que chamou muito a atenção dele, a questão das indulgências não era nova na igreja. Já foi no ano 1190 depois de Cristo, portanto, que se instituiu a venda das indulgências. Ora, quando Martim Lutero, portanto, em 1500 e pouco lá, ele começa, não é, a se manifestar, a questão das indulgências já existia, só que não era tão praticada de forma tão acentuada quanto se propunha naquela oportunidade. Então, claro que Martim Lutero se levanta uma das teses dele contrárias a este princípio. Hoje pela manhã, inclusive, nós utilizamos a ceia, e a nossa ceia pela manhã, ela é uma ceia diferente da ceia tradicional, com aquela bandeja, com os pequenos cálices, os pequenos pedaços de pães. Eu me utilizo exatamente da hóstia. Agora preste atenção que, diferentemente do que foi estabelecido no ano 1200 depois de Cristo, a forma com que eu celebro a ceia não é apenas com a hóstia. Aliás, a hóstia é a abreviatura de uma palavra latina que se chama ostium, que quer dizer, traduzindo esta palavra para a nossa língua, quer dizer vítima. A hóstia, portanto, se refere à vítima, ao Cordeiro de Deus. A forma com que nós celebramos a ceia, eu não posso dar só um pedacinho de pão para o membro da minha igreja. Eu não posso dar a ele apenas a hóstia, dizendo de que ali milagrosamente já contém o sangue. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele repete aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, abençoou e deu àqueles que ali se encontravam com ele, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, contendo o quê? O suco da vide, e ele abençoa, ele consagra. E ele disse para eles: tomai e bebei, em memória do meu sangue. Inclusive, Paulo fala de que ali se estabelece, o Senhor mesmo disse: eu estabeleço agora uma nova aliança com vocês. Façam todas as vezes em memória de mim, até que de novo eu volte. Bem, a igreja, portanto, em 1200 depois de Cristo, ela resolve, a hóstia passa a substituir a ceia do Senhor. Eu não posso, biblicamente, dar apenas a hóstia ao meu irmão que acredita e confia e que vem participar de uma ceia. Eu tenho que ministrar, dando a ele os dois elementos. Aí a questão, se eu dou um pedacinho de pão, como é tradicional, ou, eventualmente, eu possa embeber esse pedacinho de pão imediatamente no suco da vide e entregar ao irmão que participará da ceia, isso aí não vai mudar o mérito de pão e vinho, hóstia, que é mergulhada no suco da vide e entregue ao membro da igreja. Mas o que eu não posso é apenas um pedacinho de pão, achando que milagrosamente ali terá a presença do sangue de Jesus. Essa doutrina se chama doutrina da transubstanciação. O que quer dizer isto? Acredita-se que haja a transformação das substâncias no ápice, em um determinado momento, da consagração dos elementos. Amados, não há transformação.
E não era esta a intenção do Senhor Jesus. Aliás, é discutido teologicamente exatamente as próprias palavras de Jesus: tomai e comei, porque isto é meu corpo. Obviamente que ele não estava usando da literalidade em dizer de que quando apanho um pedacinho de pão, eu estou comendo a carne do Cristo. Louvamos a Deus, é claro, pelo instrumento, portanto, que ele usou para acordar os cristãos daquela oportunidade, fazer com que eles se voltassem para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nos nossos dias, lamentavelmente, nós encontramos novamente homens eruditos, formação acadêmica invejável, encontramos pessoas extremamente inteligentes, de que eventualmente estão querendo dar uma nova cor a este livro. Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Há correntes que dizem que este livro contém a palavra de Deus. Outros dizem que literalmente esta é a palavra de Deus. Há uma diferença. Eu sou um daqueles da corrente que acredita que a Bíblia Sagrada, nossa regra de conduta e fé, é a palavra de Deus viva que nós temos nos nossos dias para nos orientar na nossa caminhada. Eu estou usando deste momento de uma forma mais tranquila, se possível mais serena, exatamente num ar mais professoral, no sentido exatamente de mostrar para você de que mudanças houveram com o passar dos anos, e daí daqui um pouco houve um afastamento dos princípios bíblicos da palavra do Senhor nosso Deus. Um dos princípios, portanto, defendido hoje pelas igrejas cristãs mais sérias é sola Escritura. Só Escritura. Os reformadores, eles reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A tradição cristã, inclusive com respeito ao batismo, e eu até respeito isto, primeira coisa, devia-se procurar águas vivas. O que na tradição cristã quer dizer águas vivas? Águas vivas simboliza exatamente de que o batismo deveria ser celebrado em águas de um rio, águas vivas. Segunda coisa que a tradição preservou: em não havendo águas vivas, celebrai-a em outra água. Ou seja, são as águas, os tanques batismais. Não estou falando pia batismal, eu estou falando tanque batismal. Entre aspas, uma pequena piscina. Essa é a tradição. E tenho que confessar uma terceira prática dentro da tradição cristã. Na ausência da água viva, na ausência e impossibilidade de outra água, então sigam o rito, derramando água sobre a cabeça do batizando. Agora preste atenção, é muito cômodo para mim hoje eu dizer esse, é muito mais fácil eu pegar um pouco de água, um copo de água, uma caneca de água e eu derramar sobre a cabeça do batizando. É verdade que é mais fácil, mas essa comodidade, em absoluta, ela vai encontrar amparo bíblico. É só numa excepcionalidade. Porque a norma correta, se possível fosse, e eu celebrei batismos no meu estado, estado do Paraná, em águas de rio, e é fantástico, é maravilhoso.
E foi assim que Jesus foi batizado, em um rio. E ele foi mergulhado em água, tanto quanto nós fazemos ou fizemos hoje de manhã. O batismo simbolicamente significa sepultar. Significa que aquela pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele morreu para o mundo e as coisas que antes existiam. As práticas que antes ele tinha sob o aspecto religioso, tudo fica para trás. E agora nasce uma nova vida, um novo conceito de vida, nova ideia, novo plano, uma nova maneira de viver, de comportamento cristão. Simbolicamente, o batismo tem o sentido de sepultar essa velha vida. E simbolicamente, ao ele sair da água, o sentido de ressurgir, de ressuscitar para a vida nova. São palavras de Paulo. Portanto, amados, a reforma cristã, ela ensina de que a Bíblia Sagrada, ela está acima de qualquer que seja a tradição, costume, prática de outrora, que os apóstolos, com o passar dos anos, tenham assimilado na caminhada, na jornada cristã. O que não se justifica hoje, daqui um pouco, nós nos afastarmos novamente dos princípios da palavra de Deus. Todas as doutrinas e ensino estranhos à Escritura devem ser rejeitados, refutados de forma veemente. Hoje pela manhã, uma das pessoas que por mim foi batizada hoje de manhã, auxiliado pelo pastor Luizito, eu quero dizer, é uma pessoa que já vinha há algum tempo conosco assistindo às reuniões. Mas eram pessoas que vinham se questionando com justeza. Não acho que isso é demérito, não acho que isso é ruim. A nossa vida merece dedicação, empenho, estudo, meditação séria. É uma decisão que repercutirá sobre a vida eterna. Eu não brinco de pastorado, de ser pastor. Sei das minhas limitações e defeitos, mas eu não posso, nem tenho direito de mudar o que está escrito nesta palavra. Resolver, por exemplo, hoje e dizer que no dia 2, dia de finados, eu vou fazer um grande culto e oração pelos mortos. Não posso, não devo, não me é permitido, não tem amparo legal, bíblico, para que eu possa fazer tal coisa. A Bíblia não é um entre os muitos livros sagrados. Ela é a eterna e infalível Palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. Amados, isto é muito sério. A vida cristã, ela não pode ser norteada por usos e costumes, não pode ser norteado pela vontade de quem quer que seja. A Bíblia Sagrada é uma regra de conduta e fé para a vida de homens, de mulheres, de pessoas que querem de fato servirem e amarem a Deus, viverem a vida que
hoje nós temos a oportunidade de gozar os anos de vida que nós temos e nos prepararmos. Na linguagem do profeta, prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você que é claro que houveram mudanças profundas e sérias com o decorrer do tempo da igreja. Eu poderia citar mais algumas. Quando eu falei da ceia, eu disse para vocês de uma doutrina chamada a transubstanciação. Eu quero dizer que a doutrina da transubstanciação, ou seja, de eu pegar uma hóstia na minha mão e declarar que no momento da consagração, aquela hóstia, ela passa a ter milagrosamente a presença do sangue de Jesus. Biblicamente isso não existe, mas a igreja instituiu e criou isto. E a doutrina da transubstanciação, ela só veio acontecer em 1215 depois de Cristo. Ou seja, pessoas que de alguma maneira, tendo algum interesse pessoal e contrariando a regra de conduta e fé, acabou criando por alguma conveniência, mormente as conveniências nessas oportunidades eram questões pecuniárias, eram questões financeiras. Isso é muito sério. A mercantilização da questão cristã, religiosa, é muito sério. Eu quero dizer para você que eu tenho profundo respeito. Eu sou um dos pastores evangélicos que eu conheça, onde fala a respeito de Maria, mãe de Jesus, de uma forma aberta, sincera e honesta. Não tenho medo de falar e de dizer Santa Maria. Claro que eu contrario determinados, vamos assim dizer, quebrando para alguns paradigmas cristãos evangélicos. Porque ao citar isto, tem gente que fica tão assustado que corre como o diabo corre da cruz, de medo. Oxa, mas por que eu tenho que ter respeito pelo profeta, pelo apóstolo? Por que eu tenho que dar tanta atenção e eu colocá-la de lado? Ai, que medo. Não. Agora eu quero dizer para vocês de que a Maria que eu conheço, a Maria da Bíblia, a Maria, a bem-aventurada, a escolhida, aquela Maria que foi escolhida pelo Senhor nosso Deus, aquela Maria não virou santa intercessora, santa mediadora. Aquela Maria não aceitaria, se estivesse viva aqui conosco, não aceitaria culto a si, não aceitaria ser adorada. Em 1950, não estou tão longe do tempo. Claro que eu não era nascido ainda. Em 1950, a igreja instituiu uma data especial de Assunção de Maria. Há uma diferença, Assunção de Maria e Ascensão de Jesus. Segundo a doutrina, diz que na Assunção de Maria, Jesus, a ascensão de Jesus, é Ele sozinho que sobe ao céu. A Assunção, diferente de ascensão, diz a doutrina de que ela fora levada pelos anjos ao céu. Não existe nenhum fundamento bíblico para tal.
Maria, por mais privilegiada que ela tenha sido, sob o ponto de vista do significado do seu chamamento, de ser a mãe do meu Salvador Jesus, ela, como todos os outros santos, profetas, apóstolos, mártires cristãos, Estevão que morreu apedrejado, outros que foram decapitados, outros que foram queimados como espetáculo em Roma, todos estes aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, segundo Paulo, quando Ele, Jesus, vier a este mundo, os mortos, ou aqueles que dormiram em Jesus, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versos 13 em diante, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão a encontrar o Senhor nos ares. E se porventura esta ressurreição e este fato extraordinário, esta coisa que vai mexer com o mundo, se acontecesse hoje, os que estão sepultados num cemitério próximo de onde estou, Vila Pauliceia, outros cemitérios no município de São Bernardo, aqueles que dormiram confiando em Jesus, amando a Jesus, iriam ressuscitar antes de qualquer outra coisa, a encontrar o Senhor nos ares. E depois nós que estamos aqui vivos, se isso acontecesse agora, o que iria acontecer? Pela fé em nome de Jesus, cada um de nós que estamos aqui, iríamos, segundo a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, iríamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos, para encontrar também os outros nos ares, e estaríamos com o Senhor. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Mas não existe. E eu quero dizer para você que por muito tempo eu rezei, sim, não nego, rezei e rezei muito. A ordem que eu estudava era marista. Tudo é Jesus por Maria. Tenho respeito por ela, reconheço o ministério dela, reconheço a importância dela dentro do trabalho de Deus. Mas ela, como Paulo e como outros tantos, ainda aguardam a volta de Jesus. Ainda estão esperando a volta de Jesus, para daí ressuscitarem e subirmos ao céu. A palavra do apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje pela manhã, quando eu estive abordando a palavra de Deus e aqui ministrando, eu até, claro que não transmiti a mensagem correta daqueles que me auxiliam, especialmente um obreiro da minha confiança aqui nesse aspecto. Eu citei aqui que às vezes nós queremos dar jeitinhos. Brasileiro é sempre de dar jeitinho. Curiosamente, eu quero dizer para você que brasileiro é o único povo que dá certo em qualquer lugar do mundo. Porque brasileiro, ele consegue se adaptar em todas e quaisquer circunstâncias. Brasileiro se vira, não se entrega. Se você solta brasileiro na China, ele se vira. Se solta brasileiro no Japão, ele se vira. Eu acho que se soltar brasileiro no Afeganistão, ele vai dar certo. Porque brasileiro tem esse tino, essa maneira de ser. Ele dá jeitinho. Mas eu quero dizer para vocês que, sob o ponto de vista bíblico, não há como dar jeitinho. Eu quero apenas como ilustração. Em Marcos 7, 9 diz, Jesus falando: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Em uma outra versão bíblica, a Bíblia Revista e Atualizada traduz este verso como jeitosamente.
É isso, meu irmão obreiro. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Na linguagem, a linguagem de hoje, ela traduz dizendo esse trecho: vocês conseguem sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguirem os seus próprios ensinamentos. É o famoso jeitinho. Eu quero dizer para você, meu amado, você que está me acompanhando, ô meu irmão, minha irmã, não há como dar jeitinho. Ficaremos na eternidade, e não adianta na eternidade a gente ficar frustrado. Ah, agora estou frustrado. Eu não achei que era assim. Eu dizia, portanto, de uma pessoa entre os batizandos de hoje, de que vinha relutando, e com justeza, porque eu entendo que é a pessoa que se decide servir a Jesus. Por mais que eu explique, a pessoa precisa estar convencida, e eu não posso convencê-la. Eu posso usar de todos os argumentos. Se eu estiver com toda a argúcia, eu falar a respeito da palavra, não é suficiente. Porque suficiente será somente através de uma pessoa. E Jesus foi claro no Evangelho de João quando ele diz que: e eu subirei ao Pai, e eu enviarei, vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, e ele vos ensinará a respeito de toda a verdade, do juízo. Quem convence o homem, quem inicia o processo do novo nascimento de João 3, não é, eu não posso chamar para mim essa responsabilidade e consequentemente eu dizer que é porque eu preguei bem, porque eu fui inteligente ao argumentar sobre a questão da salvação. Não, não. Eu sou um reles semeador da palavra. Mal sei semear a palavra. E se mudanças acontecem, é porque são verdadeiros milagres, em que o Espírito Santo de Deus é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amado, eu sei que a mensagem, a palavra que eu estou ministrando, ela não vai aumentar o número de dizimistas na minha igreja. Eu sei que a mensagem que eu estou pregando não vai aumentar o tanto de oferta que eu vou receber no final do mês. Mas eu vou dormir em paz com a minha consciência, porque eu proclamei a verdade nua e crua, assim como ela é. Eu estou anunciando que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno com tripa e tudo. O tripa e tudo é por minha vontade, por minha fala. Quantos de nós estamos presos a tradições? A tradições. Quantos nós estamos presos a costumes? Ah, porque eu sou desta religião, meu pai já era, meu avô era, e etc. Então, se eles já estão no inferno ardendo, você vai também, porque tradicionalmente. Eu sou do tempo, quando me converti ao Senhor Jesus, em que os que eram convertidos eram um povinho, eram rejeitados, fazia-se troça, riam, era piada em torno dos crentes. Felizmente Deus me preservou a vida para eu ver na minha pátria amada, idolatrada, chamada Brasil, um ministro da educação, é pastor tanto quanto eu. Quer dizer, mais ou menos, não é? Porque ele já é ministro e eu ainda sou só um pastorzinho.
Eu quero dizer para você, meu amado, não olhe para estas coisas externas, mas olhe para este livro. Aqui você pode encontrar respostas para a sua alma. Salmo 119, verso 105. A palavra diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Simbolicamente, essa palavra, ela quer então dizer o quê? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Eu quero dizer para você, na senda da vida, nessa vida que a gente tem, é necessário que tenhamos muita luz, sejamos muito iluminados na nossa caminhada. Outra coisa, a Bíblia Sagrada é luz que clareia o meu caminho. Então, ilumina os meus passos, não só para onde eu estou indo, mas me dá clareza. Eu sei onde eu estou pisando. É tão poético, não é? Quando a gente encontra pessoas olhando carpas em aquários. Que bonitinha aquela carpa. Esta aqui é dessa cor, aquela é de outra cor. Aí vai alguém e diz assim: vai ver que uma dessas carpas tem a reencarnação de algum ancestral meu. Eu fico olhando. Está faltando luz nessa cabeça. Está faltando luz nessa cabeça. Eu sei que a primeira encarnação estranha que houve, eu conheço uma. Narra o livro dos princípios, chamado Gênesis, de que Lúcifer, a serpente mais astuta, ela encarna em uma serpente de verdade. E essa serpente bate um papo com a minha ancestral, chamada Eva. Então é necessário a gente estar atento. Eu não estou dizendo que você, de qualquer maneira, emocionalmente, você se defina e diga: eu creio na Bíblia. E amanhã ou depois, como narra a palavra de Jesus, semente que é lançada à beira do caminho, vem as aves e comem. Mas vem outra semente é lançada entre os espinhos. E aí vem no dia de amanhã os questionamentos que você possa ter. Mas será que é assim? Mas será? Mas não. E daqui um pouco, os cuidados da vida, a questão na cuca, você fica se perguntando. E daqui um pouco, esta pequena semente que poderia nascer e crescer e dar vida e gerar fruto, daqui um pouco ela acaba morrendo e você, me decepcionei. Eu achei que a igreja lá era isso, era aquilo outro, mas não é nada disso. Claro, foi uma escolha muito rápida, emocional. Não foi uma escolha inteligente. Não foi uma escolha pesada, comparando versículo com versículo. Não foi escolha madura, porque quem faz escolha madura, nem o céu, nem uma largura, nem profundidade, na altura, nada, vai separar esta pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12 do seu livro, ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. Eu conto uma pequena história entre os meus irmãos às vezes, e eles podem até achar que é uma piada, uma historinha qualquer.
Na igreja que eu nasci para Jesus, tinha um irmão chamado Pedro. O Pedro, ele tinha uma charrete bem grosseira. E ele saía do lugar, e eu conhecia os dois pontos. Eu sabia onde era a igreja e onde o Pedro morava. Eu quero dizer para você, como palavra viva, para você entender um exemplo bem simples. Não é o melhor dos exemplos, mas só para você entender um pouquinho. O Pedro tinha o hábito. Ele pegou o paletó dele e fez um bolso para que ele pudesse ir para a igreja, porque ele provavelmente tinha vergonha de carregar a Bíblia, mostrar a Bíblia. Então ele fez o bolso e colocava a Bíblia dentro desse bolso. E num domingo ele veio à igreja. O reverendo Moacir, meu pai na fé, trouxe uma mensagem. Aqueles que se envergonham da minha palavra, de mim e da minha palavra, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. E ele foi pregando. E a certa altura ele disse o seguinte: olha, tem irmãs que compram Bíblia pequenininha e arrumam o cabelo, não sei, hoje não é comum, mas teve uma época, no tempo aqui da Águeda, no tempo da Magali, que as mulheres arrumavam o cabelo, era um coque bem grande. Então ele dizendo, simbolicamente, é claro, ele estava dando exemplo, ele dizendo de que as mulheres compram uma Bíblia pequena, criam aquele coque lá e colocam a Bíblia ali para vir para a igreja. Quando chegam lá, tiram a Bíblia. E foi falando, até que ele chegou e disse o seguinte: e tem gente, tem homem que faz um bolso dentro do paletó e coloca a Bíblia. Gente, este homem sai da igreja com a charrete dele, eu vou exagerar agora, a 120 por hora. Coitado do cavalo. Ele chega em casa e dá uma tunda na mulher dele. É verdade, isso não é história, isso aconteceu. Por quê? Chegou em casa e disse para a mulher: mulher, você foi e contou para o pastor que eu tinha feito isso no meu paletó. E ela caiu de joelhos dizendo: Pedro, pelo amor de Deus, eu não conversei com o pastor durante esses dias, não tenho falado com ele. Como é que você vai me acusar e me dizer de que eu contei para o pastor que você tem um bolso, não é? E coloca a Bíblia ali? Eu quero dizer para você, num exemplo tosco, eu quero dizer que a Bíblia é viva. O que eu quero dizer com isto? Que o Pedro não imaginava e nem supunha, não tinha ideia de que chegando na igreja, daqui um pouco a exposição que o pastor estava fazendo da palavra cairia ali. Ele então deveria ter dito a Deus: Deus, muito obrigado, graças a Deus por tua palavra. Por quê? A palavra de Deus é viva. Quantas vezes eu já preguei e houve oportunidade de eu perguntar na igreja, dizendo: gente, eu estou pregando isto. Acaso alguém aqui, durante essa semana, teve uma experiência com respeito a este versículo bíblico ou algo parecido que eu estou aqui pregando e ministrando para vocês? Há pessoas que no dia leram determinada passagem que eu estava mencionando ali naquela igreja, naquele momento. Quando não, pode acontecer inclusive da mensagem, daquilo que eu estou pregando naquela noite, naquela manhã, naquele dia, membros da igreja dizendo: mas que engraçado, o pregador fulano de tal, no rádio, na televisão, estava pregando algo semelhante. Palavra viva. Palavra viva. Ela atua conforme as necessidades. Eficaz. Ela é uma palavra assertiva no seu projeto. Ela cumpre o objetivo. Esta Bíblia é maravilhosa. Eu estou falando não esta, mas a Bíblia é maravilhosa, é extraordinária. Ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração.
Incrível como a Bíblia Sagrada, ela fala com as pessoas. Antes de eu aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu lia, eu conhecia, seja através do meu missal, ou seja através do Novo Testamento ou Bíblia que eu tinha acesso. Mas eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e comecei novamente a ler o Novo Testamento que estava comigo, gente, a impressão que eu tinha, que as letras, as frases saltavam diante dos meus olhos. É palavra viva, eficaz. Ela é mais afiada e penetrante do que espada alguma. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se revelam espiritualmente. O homem natural é aquela pessoa boa, honesta, bom pai, boa mãe, bom filho, cumpridor dos seus deveres, boa gente, que é interessado, lê a palavra, mas não entende. Porque está faltando um elemento no coração, na vida. Está faltando a graça, o autor da Escritura, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus diz que quando você e eu aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos marcados, selados. Não estou falando da mensagem do batismo no Espírito Santo. Eu estou falando que no momento em que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, a palavra de Deus diz que nós somos selados no Espírito Santo. A partir daquele momento, eu vou ler a Bíblia. Nossa! Porque agora a graça do autor está em mim. Eu gostaria de dar algum exemplo mais moderno, eventualmente no uso hoje de um computador, para que ele cumpra determinadas funções, ele tem que estar habilitado, alguma coisa dessa linguagem que eu não domino. Para que você esteja habilitado a entender a palavra de Deus, é preciso você passar pela experiência de aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E aí então, o Espírito Santo estará selando você e você estará habilitado. Os teus olhos se abrem para compreender a palavra de Deus. E é esta palavra que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, nesse aspecto, é muito importante, mas muito importante, que a gente, portanto, como outrora os reformadores, nós entendamos que a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, ela pode me habilitar, ela pode me preparar, ela pode me dar norte a ser seguido, ela pode trazer e proporcionar uma sensibilidade maior em relação a fatos que hoje estão acontecendo, e eu ficar atento, eu ficar vigilante. Palavras do próprio Senhor Jesus em São Mateus, capítulo 22, se não me falha a memória, verso 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando, portanto, meu amado, você está aí na sua casa, você que eventualmente não faz parte do rol de membros desta igreja ou de outra igreja cristã evangélica, e está me dando o privilégio de participar desta live, eventualmente eu estou mexendo um pouco com sua sensibilidade de tradição, de formação religiosa.
Mas, por favor, me dê a oportunidade a si mesmo de meditar um pouquinho mais e você vai se deparar com a verdade da qual estou falando. No passado, Moisés, conforme narra Deuteronômio capítulo 28, Moisés foi um dos homens de Deus, e é isso que eu vou ler. Igualmente Josué, que foi o seu sucessor, ele também repetiu. Nessa oportunidade, eu vou só ler um pedacinho. O tempo já se esgota, mas eu quero ainda, o tempo que você está tendo para me ouvir, você não está perdendo, gastando o seu tempo à toa, você está investindo o seu tempo. No capítulo 28 de Deuteronômio, inicia assim, dizendo: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam poderosos, mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. E aí começam as bênçãos. Abençoará nas cidades, nos campos, dando-lhes muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gado e de ovelhas. Deus abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. E vai indo as bênçãos. Mas se eles estiverem obedecendo os princípios da palavra de Deus. Se você vai para o 29 de Deuteronômio, você vai encontrar novamente, Deus faz uma nova aliança com o povo. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas. Então, novamente, ele faz várias descrições. Se você sair de Deuteronômio, e daí você vai ver o sucessor de Moisés, você vai verificar que novamente aí vem a palavra de Deus. Depois que Moisés, isso em Josué 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites, e vai falando os limites da terra. No verso 6 do capítulo 1 diz: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. 7. Seja forte e muito corajoso. Olhe só o que vem em seguida. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito, nele. Se fizer tudo, lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você ir. Meu amado, nós somos deste povo que outrora ouviu o profeta de Moisés, que andou com o seu sucessor Josué, que chegamos em Jesus, que passa pelos apóstolos, que passa pelos reformadores, e a mensagem chega até nós nesses dias. É esta palavra que saiu da boca de Deus. Profeta é boca de Deus. É boca de Deus. São homens, portanto, usados por Deus para nos trazerem
a palavra de Deus. E terminando, eu quero orar com vocês. Eu creio que nós vamos, os que estão aqui, participar da ceia. Ao terminar, deixa eu dizer para você. Esta palavra, Martim Lutero encontrou em um nicho, um grande livro lá, guardado, fechado, acorrentado. Esta palavra não estava na mão do povo. O povo não tinha esta palavra. Primeiro porque eram analfabetos. Só os religiosos que tinham formação e cultura. Eram só os padres, as freiras, os bispos especialmente, que tinham formação para ler os textos. A Bíblia não estava na língua do povo. Foi Martim Lutero que pegou esta palavra, traduziu-a para o alemão. E finalmente essa palavra chega na mão do povo. E ela está na nossa mão hoje. Esta palavra foi queimada em praça pública no Brasil. No Brasil, esta palavra foi queimada. Acreditem. Não lembro-me agora a cidade, o ano, mas vocês poderão pesquisar. Foi proibido. Padre só que podia ler Bíblia e interpretar para os fiéis. Felizmente, vencemos essa etapa e a Bíblia Sagrada está na mão de todo o povo. É esta palavra. Então, você que gosta de arroz e feijão, você que gosta de um bom alimento, hoje nós saímos daqui, quem esteve na ceia, você perdeu, Duílio, Valério, porque hoje de manhã tinha uma comida diferente. Como é que é o nome mesmo? Estrogonofe. Olha que nome. Um nome tão complicado para uma coisa tão deliciosa. Mas sabe o que Jesus disse? Não é só de estrogonofe que a gente vai viver. Não é só de feijão e de arroz. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu amado, minha amada, é necessário que você, aí na sua casa, você tem uma Bíblia? Por favor, pega essa Bíblia. É meio difícil certos livros, eu concordo. Comece lendo o Evangelho de João, as Epístolas Paulinas, vá para o livro de Salmos, leia Eclesiastes, leia Provérbios. E daí, finalmente, você vai ler livros mais complexos, Apocalipse. Você leia livros de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E vai crescendo na palavra. E você vai vendo que extraordinária a palavra de Deus. Ela vai abrindo o entendimento da gente. Eu quero dizer para você, eu sou filho de um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Mamãe foi alfabetizada através da Bíblia. Tem uma entidade cristã evangélica que faz trabalho de alfabetização utilizando a Bíblia. Mamãe aprendeu a ler dessa maneira. Meu pai, todo dia, aliás, não só meu pai, mas a minha mãe, todo dia antes da caminhada dos dois, eles pegavam a Bíblia e a lição que eles tinham que ler, lições da escola bíblica, eles tinham a lição diária e eles liam. Eu quero dizer para você, meu pai já partiu, minha mãe já partiu, os dois descansam no Senhor, mas eu tive a oportunidade de conversar com meu pai, determinados assuntos bíblicos bastante complexos, e meu pai tinha um domínio extraordinário, e por pouco que ele não dava um nó na minha cuca. Papai, portanto, lia este livro
conhecia este livro. Meu pai passou por experiências cristãs. Ele, quando mais moço, era um luterano. Eu quero dizer para você, meu amado, só a Bíblia. O resto é conversa fiada. Só a Bíblia. Agora, pelo amor de Deus, não seja um intérprete qualquer, leviano, inconsequente, irresponsável. Tenha maturidade. Então Paulo, ele coloca que toda escritura é inspirada para quê? Por Deus e útil para quê? Para o nosso ensino, para a repreensão, para também puxar minha orelha, para a correção, corrigir os meus caminhos, para a instrução na verdade, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então eu venho até com você, com a sua permissão, fazendo um novo visita ao seu lar, para dizer a você que é importante você ter a palavra de Deus. É importante você conhecer a palavra de Deus. É importante você ter como regra e prática a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você precisar de alguma informação a mais, nós temos gente dentro dessa igreja que poderá te auxiliar biblicamente. Nós temos pastores que me auxiliam, nós temos obreiros que estão aptos a abrirem a Escritura e facilitarem para você o entendimento. Fique firme, firme nas promessas em Jesus. Fique firme nesta palavra. Através desta palavra, você vai encontrar a orientação para uma vida maravilhosa. Enquanto tempo nós aqui estivermos, teremos a bênção de Deus. E ela estará nos preparando para a vida eterna com o Senhor. Deus te guarde. Deus te abençoe.